E aí, meus amigos e amigas do sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem. Estamos voltando aqui para mais uma aulinha. Nossa, ainda trabalhando sobre a população brasileira, né? Nós discutimos alguns conceitos, né, dessa população, ou do estudo, né, da população. Vimos a questão da distribuição dela no território brasileiro. Tá? E agora eu preciso discutir algumas coisinhas mais na correção desse exercício de aprendizagem. E ele vai dar para a gente usar alguns conceitos que nós estabelecemos aí na última aula. Ele vai dar para utilizar alguns conceitos sobre a sociedade, sobre a população brasileira. Espero que vocês entendam, né, tudo que eu vou dizer aqui, porque será fundamental para nós continuarmos e darmos prosseguimentos ao nosso conteúdo. Como eu sempre gosto de lembrar, né? Não deixem de assinar a lista de presença. O link encontra-se na descrição desse vídeo. Se você ficar com dúvidas, se você permanecer aí com questionamentos sobre o conteúdo, sobre essa correção, caso não tenha entendido alguma coisa, não deixem de falar comigo, né? Você pode usar a barra aí dos comentários desse vídeo. Você pode utilizar na lista de presença, tem um campo específico para que se permaneceu com dúvida, mas também você pode anotar sua dúvida no seu caderno, num papel, e durante a nossa live, né, toda terça-feira, às 7h50 da manhã, eu posso esclarecer para vocês e nós vamos conseguir conversar um pouco melhor aí sobre ela. Então você tem essas formas, esses canais de me perguntar. Você também pode estabelecer através do e-mail, né? Que também nós iremos responder. Então são muitas opções para você não ficar com dúvida. Me procurar sempre e sabendo que é sempre um prazer, né, responder. Você sabe que eu faço a maior questão em direcioná-los, em tirar todas as dúvidas. Quero dizer que estou imensamente com saudade de todos vocês, saudade das nossas aulas, saudade das nossas salas, né? Não vejo a hora disso tudo terminar logo, para podermos retomar nossa vida normal. É óbvio que tem sido um aprendizado, tem sido um desafio para todos nós, né? Tanto como os professores para o ensino à distância, como vocês também para o aprendizado, né, à distância, para a aula na modalidade EAD, mas tenho certeza que nós estamos tentando aqui deste lado fazer o melhor possível para levar o conhecimento até vocês. Espero que estejam gostando. Um ótimo fator que a escola fez, nos proporcionou, foi essa questão das lives. Eu tenho gostado muito, tem sido muito proveitoso para mim. Espero que esteja sendo proveitoso para vocês também. Nas últimas aulas, falei sobre a população brasileira e dentre um dos aspectos que nós falamos foi sobre a pirâmide etária ou as pirâmides etárias brasileiras, né? Que é aquele gráficozinho onde de um lado tem o número de mulheres, do outro lado o número de homens, divididos aí por faixa de idade. Né? E a pirâmide etária é muito legal porque ela dá para a gente estabelecer muitas coisas e muitas análises sobre a dinâmica populacional de um determinado território, principalmente o brasileiro aqui, né? O que é o nosso assunto-chave. Então essa pirâmide etária, meus amigos, ela também é chamada de diagrama de estrutura etária ou pirâmide de idades, tá? E ela é uma ilustração, ela é um gráfico que mostra a distribuição de vários grupos, né, de idade em uma população e que, por convenção, tem a forma de uma pirâmide, né? Ela lembra uma pirâmide aí, tá bom? Nessa pirâmide, na parte direita estão representadas, né, a distribuição etária, ou seja, a distribuição por idade das mulheres. E na parte esquerda, a distribuição etária dos homens. O topo da pirâmide está relacionado aí, indica a idade máxima, né, ou a expectativa de vida de uma população, tá? E a porcentagem de idosos, né, que tem ali. A base da pirâmide representa ali o número de nascimentos, né, a taxa de natalidade, as crianças.
e o meio é a população adulta dela, né? A população que a gente chama também de população economicamente ativa. É aquela população que está aí no mundo do trabalho e que está gerando, de certa forma, abre aspas aí, riqueza para o país, tá? Nós podemos entender também que a análise dessa pirâmide etária, meus amigos, ela pode indicar aí se um país apresenta ou não uma certa qualidade de vida, né? E principalmente na análise da pirâmide etária brasileira, nós conseguimos perceber que há de fato uma melhoria na qualidade de vida do brasileiro nas últimas décadas, tá? Por que a gente consegue pensar isso? Porque a população, quando eu analiso essa pirâmide etária, eu consigo perceber um aumento significativo no número de idosos. Tá? E um aumento significativo no número de idosos mostra que o país está elevando a sua expectativa de vida. Tá bom? Em contrapartida, eu posso ver a base da minha pirâmide cada vez menor se nós analisarmos ao longo dos anos, né? Lá na página 51 de vocês tem uma pirâmide etária de 1950, outra de 1980 e depois outra de 2010 sobre a população brasileira e ainda mostra uma análise de como será de 2040. E vocês vão perceber que a base da pirâmide, ou seja, a das crianças, está diminuindo cada vez mais. Por quê? As pessoas elas estão tendo cada vez menos filhos, né? A taxa de natalidade está diminuindo cada vez mais, né? E isso é reflexo o quê? De um maior nível de instrução da população, sobretudo das mulheres, a divulgação de métodos contraceptivos, né? A saída da mulher para o mercado de trabalho, igual eu já falei com vocês, a opção por não ter filhos, afinal é um gasto muito grande. Então, a pirâmide etária brasileira, ou a pirâmide etária, né, ela vai trabalhar um pouco sobre isso. E esse exercício nosso das páginas 52 e 53, nós vamos fazer a análise de pirâmides etárias e associar os conceitos que trabalhamos nas últimas aulas. Tá bom? Então, espero que vocês entendam a correção. Qualquer coisa eu estou à disposição. Vamos lá. Nessa correção aqui farei um pouco diferente, que eu não coloquei as respostas prontas para vocês. Porque nós vamos trabalhando o conceito aqui, tá? E vocês, se forem precisos, deem pause no vídeo, voltem quantas vezes for preciso, tá? Que senão eu vou ficar toda hora trazendo a resposta pronta para vocês, não fica legal, né? Eu quero que vocês usem essa cabecinha aí também. Então vamos lá. Vamos à primeira questão 8. Deixa eu colocar minha canetinha bonitinha, lindinha aqui, que eu vou precisar dar uma rabiscada. Apresente 2 fatores que contribuíram para a redução no Brasil da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Então, quais os fatores têm levado na sociedade, na população brasileira, né, uma redução na taxa de mortalidade e outra redução na taxa de mortalidade? Tá? Eu já falei alguns para vocês. Vamos citar aqui. Deixa eu pegar aqui a minha mesa digitalizadora para eu poder escrever. Referente à taxa de natalidade, nós podemos citar alguns fatores, né, que vêm fazendo diminuir, ter a redução na população brasileira. Eu posso citar como primeiro item a inserção, e acabei de falar com vocês, do que? Da mulher. A inserção da mulher no mercado de trabalho. A letra fica um pouquinho feia aqui, né, gente? Mas você sabe que minha letra não é assim. No mercado de trabalho. Então esse é um ponto que faz com que a taxa de natalidade ela diminua, né? As mulheres saem para o trabalho. Um outro ponto que eu posso estabelecer também para diminuir, né, que contribuiu para a redução no Brasil da taxa de natalidade, é o elevado custo, né, ou os elevados custos para se criar um filho. Vocês acham que é barato? Pergunta os pais de vocês se criar um filho.
Não é barato. Então as pessoas fazem a opção de ter cada vez menos filhos. Vai diminuir a taxa de natalidade. Vou ainda além, pediu 2, mas eu vou colocar mais um aqui. Sabe um outro item que tem diminuído aí a taxa de natalidade no Brasil? Os casamentos tardios. As pessoas estão deixando para casar cada vez mais tarde. E aí, muitas vezes, passa-se o período reprodutivo da mulher, entre outros aspectos. Então, as pessoas, né, ao casarem cada vez mais tarde, têm optado por não ter filhos, casamentos tardios. Olha aí alguns fatores que têm feito a taxa de natalidade no Brasil cair. E agora a taxa de mortalidade? O que será que tem feito no Brasil para que a taxa de mortalidade, ou seja, o número de óbitos, ele esteja caindo cada vez mais? Eu posso citar aqui, um maior acesso da população ao quê? Ao saneamento básico. Canetinha. Saneamento básico, né? As pessoas agora têm acesso aí à coleta de lixo, elas têm acesso a tratamento de água, tratamento de esgoto. Antes morria-se com muita facilidade com doenças que eram oriundas desse processo. Agora as pessoas têm acesso ao saneamento básico. Uma outra característica que eu posso dizer aqui sobre a redução também é o maior acesso a tratamentos o quê? Médicos. Tratamentos médicos. As pessoas têm mais facilidade em fazer um plano de saúde, as pessoas têm mais facilidade no nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, de ser atendido, né, por N motivos, né, e de ser tratado por isso. Tá? E eu ainda posso dizer mais uma questão relacionada a questão médica, que é o avanço da medicina. Né? A medicina hoje criou vacinas, criou uma série de procedimentos que prolongam a vida das pessoas, né? Avanço da medicina. Isso faz com que eu tenha também uma redução na taxa de mortalidade no Brasil. Então aí estão alguns fatores, né? Eu coloquei 3 de cada, principais, como a redução na taxa de natalidade e também na taxa de mortalidade da população brasileira. Essa aí é a resposta da questão 8. Fácil, né? A gente já tinha falado muitas coisas sobre ela aí na aula. Vamos ver a questão 9 agora. Agora sim as pirâmides etárias. Eu vou deixar minha foto aqui, mas dá para a gente ler, né? Vamos ver. Observe as pirâmides etárias do Brasil para responder as questões 9 a 11. Então, a 9, a 10 e a 11, 3 questões aí para a gente analisar essa pirâmide etária. Então, a questão 9 é: indique as principais mudanças ocorridas na pirâmide etária brasileira no período apresentado no que diz respeito à taxa de natalidade, expectativa de vida e composição etária da população. Vamos ver aqui. Então, lembrando que a pirâmide etária, a base dela são dos jovens, né? A parte direita representa as mulheres e a parte esquerda os homens. O meio da pirâmide etária está relacionado à população adulta, à população economicamente ativa, e o topo da pirâmide relacionado ao número de idosos, tá? Vai representar aí uma questão de expectativa de vida. E aqui a faixa etária, a faixa de idade, né? E aqui a quantidade, tá? Essa parte de baixo aqui da população é a quantidade, tá bom? Seja em milhões, enfim. Então vamos lá. Observando então a pirâmide quanto à taxa de natalidade, né? Vamos pensar aqui nas duas aqui, ó. Eu tenho uma pirâmide de 1991 e outra pirâmide de 2007. Legal. Vamos ver a análise das duas aqui quanto à taxa de natalidade. Percebam a taxa de natalidade na pirâmide de 1991 e olha agora em 2007. Olha como ela diminuiu.
né? As pessoas, isso significa o quê? Que a taxa de natalidade ela diminuiu, as pessoas estão tendo menos filhos. Então, observando essa pirâmide, é possível notar aí, né, quanto à taxa de natalidade, que há uma retração da base, tá? Ou seja, uma diminuição da taxa de natalidade. Natalidade. Há uma retração, há uma diminuição da taxa de natalidade. Porque nós já falamos algumas, né? Principalmente aí pela inserção da mulher no mercado de trabalho. Eu posso citar também as políticas de planejamento familiar. As pessoas vão planejando cada vez ter menos filhos, porque muitos filhos representam gastos relacionados a isso. Então, ao analisar as pirâmides, eu pude perceber que houve uma retração da taxa de natalidade, principalmente pela saída da mulher para o mercado de trabalho e por políticas aí públicas relacionadas ao planejamento familiar. Nenhuma novidade, nós já tratamos sobre isso aí nas últimas aulas e um pouquinho antes de eu começar essa aula aqui no nosso resuminho lá. E a análise da pirâmide quanto à expectativa de vida? Olha aqui a expectativa de vida, ou seja, quando a gente analisa o número de idosos da população em 1991 e olha agora em 2007. O que eu consigo perceber? Que a população, quanto à expectativa de vida dela, vem apresentando o quê? Um aumento na faixa aí, de envelhecimento, com aumento aí, da idade, da expectativa de vida, tá bom? Esse fato ele pode ser percebido pelo alargamento do topo da pirâmide, ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Olha, em 91 as pessoas viviam muito menos do que em 2007 e hoje em 2020 as pessoas vivem mais ainda do que em 2007, tá? Então a população brasileira também vem apresentando uma tendência ao envelhecimento, com aumento das faixas de idade mais elevadas e com a redução aí do número de jovens, né? Este fato, então, ele pode ser representado pelo maior alargamento do topo da pirâmide, isto é, do número de idosos. E por que tem acontecido isso? Já até falei no slide anterior, tem acontecido muito através da melhoria, né, das condições médico-sanitárias, tá? As pessoas têm acesso à medicina, têm acesso a vacinas, elas têm acesso hoje a tratamento de água, tratamento de esgoto, do lixo, e isso permite que as pessoas consigam viver mais, ok? E agora a minha análise da minha pirâmide contra a composição etária da população, ou seja, eu vou analisar aí a população homens e mulheres e a sua composição etária relacionada às idades, né? Então, quando eu observando as pirâmides, eu consigo perceber, né? Pense aí, que nascem mais homens do que mulheres. Isso é fato. Nascem mais homens do que mulheres. Olha aí a base dela, onde é que está chegando aqui, e olha a base das mulheres aqui, onde é que está chegando. Então, nascem mais homens que mulheres, né? Porém, nas idades mais avançadas, olha só, nas idades mais avançadas, nós temos o quê? Mais mulheres, há um predomínio no número de mulheres em relação ao quê? Aos homens. Então, e é por isso até que se justifica que existem mais mulheres na sociedade brasileira do que homens, tá bom? A diferença na expectativa de vida aqui pode ver que as mulheres vivem mais do que os homens, né? A diferença na expectativa de vida da mulher ser maior do que a dos homens, ela pode ser justificada, pessoal. Primeiro, porque os homens geralmente ocupam cargos, trabalhos de maior periculosidade, trabalhos onde existe um risco maior de morrer. Tá? Então, geralmente na sociedade os homens ocupam esses cargos, tá? Onde há um risco maior de morte. Também, aí, por ignorância, né, as mulheres tendem
a cuidar melhor de sua saúde. As mulheres vão mais aos médicos, as mulheres procuram os hospitais, as mulheres fazem exames de rotina para cuidar da saúde e geralmente os homens não. Quando se descobre, muitas vezes, uma doença no homem, ele já está indo para o saco, já está morrendo. Então isso associa-se aí a eu ter uma expectativa de vida das mulheres maior do que a dos homens. Legal? Então, olha aí uma análise da composição etária. Tá vendo como a pirâmide etária ela consegue nos fornecer uma série de informação, né, sobre a população? Vamos ver mais. Vamos ver a questão 10 agora, que também vai tratar com pirâmide etária. Tanto é que eu colei ela novamente aí. Então, olha a questão 10. Comparando as duas pirâmides, é possível afirmar que houve melhorias na qualidade de vida da população? Eu acabei de falar com vocês, né? Sim. Por que a gente pode analisar isso aí? Em função que, primeiro, do aumento da o aumento da expectativa de vida. Aumento da expectativa de vida, né, é um fator que a gente pode dizer sobre a qualidade de vida, né? Se você vive mais, significa que a sua vida melhorou em certos aspectos, né? Eu posso pensar também que as pessoas aqui, né, com a expectativa de vida alta, elas tiveram mais acesso à saúde, elas tiveram mais acesso aí a um planejamento familiar adequado, elas tiveram aí, mais acesso à educação, né, informação, tá? Entre outros aspectos. Então, quando eu analiso o fato da população estar vivendo mais num país, né, eu posso indicar aí uma questão na melhoria na qualidade de vida dela, tá? Quanto mais se vive, melhor é a qualidade de vida daquele local. A população brasileira ela vem apresentando aí, sim, uma qualidade de vida, tá? Um aumento na qualidade de vida. Olha, em 91 vivia-se, a população em média chegava aí, percebam, né? A grande maioria da população chegava aí, em média 60, 70 anos. Olha, em 2007, nós já estamos chegando aí a mais de 80 anos, né? Grande parte da população vivendo mais de 80 anos. Um aumento significativo, né? De mais de 20 anos aí na expectativa de vida. É muita coisa, né? Eu tomara que daqui a alguns anos aí a expectativa de vida seja mais de 200 anos. Eu quero viver muito ainda. Tá? Entenderam? Vamos ver a questão 11 agora. Também vai analisar a pirâmide etária. Olha lá. Com base na análise das pirâmides etárias, avalie a afirmativa. O Brasil deixou de ser um país jovem e está se tornando um país adulto. Então percebam, quando eu analiso essa pirâmide etária aqui, a maior parte da população brasileira ela era jovem. Olha aqui, ó. À medida que o tempo passou, o Brasil deixou de ser um país jovem e a maior parte da população se tornou adulta. E percebam que a tendência da população brasileira, e é o que está acontecendo hoje, que isso aqui é de 2007, a população brasileira está se tornando, em 2020, uma população idosa. Ou seja, está vivendo mais, nascendo cada vez menos, e a população aqui que era adulta está o quê? Se tornando idosa. Então, o Brasil está se tornando um país idoso. Então, observando as pirâmides, analisando as pirâmides, é possível notar uma diminuição da base da mesma aqui, olha, né? E uma expansão do topo. Significa o quê? Que a taxa de natalidade está diminuindo e a expectativa de vida está aumentando, tá bom? Então, esse é um fator aí que pode se explicar porque o Brasil está se tornando um país adulto e, por consequência, um país idoso. Legal? Vamos para a questão 12. Olha lá. Considerando a tendência de aumento do número de idosos nas próximas décadas, acabamos de falar na última questão, aponte duas medidas econômicas ou sociais que podem ser adotadas para acompanhar a evolução dessa faixa etária da população brasileira. O que a gente pode fazer, né? O que o Brasil deve fazer para melhorar aí, né, as questões econômicas,
né, e sociais para um país que está se tornando idoso. Eu posso citar duas delas aqui, e vocês provavelmente já ouviram falar aí que elas estavam muito aí na mídia, nas discussões nos últimos tempos, né? Nós precisamos, primeiro, de uma reforma do sistema, o quê? Opa, desculpa. Uma reforma do sistema previdenciário, ou seja, a questão da aposentadoria, previdenciário. E eu preciso também de um maior investimento, olha lá, um maior investimento em quem? Infelizmente, os idosos estão suscetíveis a um número muito grande de doenças, em alguns aspectos relacionados à saúde. Eu preciso, então, o Brasil precisa fazer um forte investimento na área da saúde. Tá? Fazendo essas duas políticas aqui, a gente consegue atender uma população que se torna, né, que está se tornando cada vez mais idosa. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a correção dos nossos exercícios de aprendizagem. Viram quantos conceitos nós conseguimos trabalhar aqui? Quantas ideias que nós trouxemos nas nossas últimas aulas e aplicamos nos exercícios? Perceberam como que a análise da pirâmide etária ela consegue nos dizer muitas informações sobre a população de um país, se é uma população que está se tornando idosa, a gente consegue perceber lá se existe uma alta ou uma baixa taxa de natalidade, de uma alta ou baixa taxa de expectativa de vida. Eu consigo analisar através dela se existe ou não uma qualidade de vida da população daquele local. E percebemos que a população brasileira, né, nos últimos anos, ela se tornou uma população adulta e tem caminhado para se tornar uma população, um país idoso, tá? Está vivendo muito no Brasil e estamos tendo aí cada vez mais uma taxa de natalidade menor, ou seja, vivendo mais e tendo menos filhos. Espero que vocês tenham gostado, agradeço a paciência por assistirem essa aula até o final, ficou um pouquinho longa, mas era preciso para conseguirmos corrigir todos os nossos exercícios aí e trabalhar todos os conceitos aplicados aí nas últimas aulas, tá bom? Qualquer coisa, mais uma vez eu repito, se tiverem dúvidas, me procurem, tá? Não deixem, não esqueçam de assinar a lista de presença, não deixem, né, de assinar a lista de presença, tá bom? Ela é fundamental para computar aí que vocês assistiram a aula. Agora eu vou aqui escutar umas musiquinhas legais, uma playlist da Carol e aguardo vocês na próxima aula. Tchauzinho e até mais!